Muitos dos nossos problemas e fracassos vêm de uma coisa simples: a nossa dificuldade em manter a vontade firme e o medo de trabalhar duro por um longo tempo. Muitas vezes preferimos ficar parados e deixar as coisas acontecerem sozinhas, ao invés de enfrentar os desafios e fazer o esforço necessário para mudar a situação. Nós temos medo de fazer esforço, principalmente quando é por muito tempo. Nossa preguiça e falta de vontade são formas diferentes de falar dessa procrastinação, que todo mundo tem um pouco, como se fosse um peso que todos carregamos. Às vezes, na hora de melhorar como pessoa e ser produtivo, achamos que não conseguimos fazer o mesmo que outras pessoas, porque pensamos que nossa rotina é diferente. Mas pense assim: onde você estaria hoje se continuasse do jeito que estava antes? Para mim, é mais fácil dizer onde eu não estaria. Quando olho para quem sou hoje e penso sobre como estava vivendo, posso te dizer com certeza: eu tenho certeza de que minha vida estaria muito pior. Sempre digo que, para quem vive procrastinando, ansioso, com baixa autoestima e se sentindo incapaz, não existe um caminho reto entre melhorar e falhar. Na verdade, ou você está subindo ou descendo. A maioria das pessoas acha que a zona de conforto é um lugar onde você fica parado. Mas não é assim. Essa pessoa que sou hoje questionava sua vida, especialmente sobre como eu estava vivendo. Quando eu lembro desses momentos, penso no despertador tocando de manhã. E eu sem energia, sem vontade, sem um propósito. Queria dormir mais e ficar na cama. Essa era a minha fuga. O despertador tocava e eu não levantava, ou levantava no último segundo. Eu tinha até 5 alarmes. Quando finalmente levantava, eu me sentia muito insatisfeito. Quando finalmente comecei a estudar sobre como ganhar dinheiro através da internet, achei que minha vida ia mudar rapidamente, mas fiquei frustrado. Foi aí que comecei a procrastinar e perdi meu propósito, me perdi de mim mesmo. Como eu digo no relato desse vídeo, eu perdi meu brilho, minha vontade de ser quem eu era. Eu perdi a pessoa feliz e leve e virei um cara muito preguiçoso e procrastinador. Eu não tinha energia para fazer nada em casa, para ser uma boa companhia para minha família ou para trabalhar. Eu me arrastava todos os dias para ir ao meu trabalho, me sentindo frustrado por não conseguir colocar em prática tudo que eu estudava sobre como ganhar dinheiro na internet. Até aqui meu sonho de independência financeira estava indo por água abaixo. Eu continuava no meu antigo emprego frustrado. Uma coisa muito importante para mim eram as refeições. Por causa da minha preguiça e procrastinação, eu trocava as refeições por café. Acordava de manhã e já tomava café, no almoço era café e mais café. Minha casa estava uma bagunça. Isso mostrava como eu me sentia por dentro, porque eu também estava uma bagunça por dentro. Eu sempre digo que a procrastinação não é o problema principal. Ela é apenas um sinal de que algo mais está errado. A procrastinação é como um sintoma que mostra que algo não está bem dentro de você. Meio que como um espirro quando você está gripado. Muitas pessoas pensam que a procrastinação é o problema, mas na verdade é apenas um sinal de algo mais que está errado. No meu caso, a procrastinação mostrava os problemas que eu tinha por dentro, como expectativas quebradas. Isso pode acontecer com muitas pessoas, assim como aconteceu comigo. Às vezes você faz planos ou tem sonhos e acha que tudo vai acontecer do jeito que você imaginou. Por exemplo, tem pessoas que estão chegando aos 35 ou 40 anos e percebem que a vida delas não é como elas pensavam que seria. Então, quando chegam nessa idade e veem que a vida não é como esperavam, elas acabam procrastinando, ficando ansiosas e se comparando com o que vem nas redes sociais. Isso também aconteceu comigo. Então, a procrastinação era uma maneira de fugir dos problemas. A gente pode ver que tanto a minha procrastinação, naquela época, quanto de outras pessoas, é um sinal de que algo não está certo. Quando olho para o passado, vejo claramente o que estava acontecendo. Olhando para quem sou hoje, vejo muito daquela insatisfação que eu sentia. Eu lembro que eu estava muito infeliz com a maneira como passava meus dias. Eu estava insatisfeito com tudo, com os resultados que eu estava obtendo, com o meu emprego que parecia estar ficando monótono e com a minha autoestima. Lembro de um dia em que tirei uma foto
porque eu já estava me sentindo muito mal. Na foto, eu estava com alguns quilos a mais, o rosto cheio de espinhas, e eu sabia que era porque eu não estava me alimentando bem e estava sem fazer exercício. Meu corpo estava pedindo ajuda, e eu era bem jovem na época. Eu tenho essa foto que mostra claramente a tristeza que eu sentia. Minha vida, no geral, estava complicada. Eu me via e as crenças negativas. Eu tinha as negativas que eu tinha sobre mim mesma, como sentir que não era capaz ou que era rejeitado. Como eu contei antes, essas crenças estavam muito fortes em mim e tudo isso estava conectado. Parece que tudo isso ficou guardado dentro de mim por muito tempo e, de repente, explodiu naquele momento. E quando explodiu, foi como uma procrastinação que estava me levando para um lugar muito ruim. Minha parceira sempre via muito potencial em mim e eu só via esse potencial desaparecer. Então comecei a perceber que aquela situação estava ficando bem grave. Eu tinha vergonha de olhar nos olhos dela. Era como se a pessoa com quem ela se casou, aquela que ela admirava tanto, estivesse começando a desaparecer. Eu chegava em casa sempre desanimado e cansado, e isso afetava o relacionamento. As brigas começaram a surgir por causa de coisas pequenas e comparações sem sentido. A procrastinação estava afetando tudo na nossa vida familiar. Era muito difícil lidar com isso. A sensação de não ter energia era realmente pesada. Eu colocava meu celular despertar às 5 da manhã e minha parceira dizia: "Você vai acordar e depois não vai fazer nada." Aquela frase me atingiu. É triste ver sua parceira perder a admiração por você. Mas imagine só, estar num relacionamento e ouvir a pessoa dizer sempre que vai fazer isso ou aquilo, que vai acordar cedo, que vai começar a se exercitar e melhorar. De alguma forma, a pessoa fala que vai fazer algo uma vez, 2 vezes, e não faz. Na terceira vez, não faz. Na quarta vez, também não faz. Eu estava exausto e senti que não estava saindo do lugar. Era como se eu estivesse dando voltas no mesmo lugar e começasse a se perguntar o que estava fazendo com minha vida. Eu estava tão cansado, mas então algo mudou. Eu hoje digo para as pessoas que me acompanham: quando algo está te incomodando muito, tirando sua paz e energia, isso pode ser um grande presente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu percebi que estava em um lugar onde eu não queria estar, e então tive um estalo, como se tivesse acordado e dito: chega. Às vezes, esse momento de basta pode ser um presente na sua vida. Eu comecei a ver tudo de uma forma diferente e pensei: isso não é mais para mim. O que posso fazer para mudar isso? Foi aí que eu comecei a procurar formas de melhorar minha mente, minha saúde e realmente me transformar. Comecei a cuidar do meu corpo e da minha mente, e isso foi uma jornada longa, mas que mudou minha vida para melhor. A procrastinação é como um aviso de que algo estava errado, não o problema em si. Com o tempo, percebi isso. Então hoje eu digo para as pessoas: olhem para dentro de vocês. A procrastinação é apenas um sinal de que há algo maior acontecendo dentro de você. Algumas pessoas mudam porque sentem dor, outras mudam por amor. Eu mudei porque consegui ver a situação de forma clara e consciente. Tem uma frase que diz: quem tem olhos enxerga o futuro. Eu hoje me pergunto como será minha vida daqui a um ano. Sempre penso no futuro assim. Se daqui a um ano minha família vai continuar me vendo como uma pessoa que só fala que vai fazer algo e não faz, uma pessoa que não está alinhada com seus sonhos, com seu propósito de vida. Lembra da história do João e Maria, onde a bruxa espalha migalhas de pão para eles se perderem? Eu estava fazendo algo parecido. Eu estava seguindo um caminho que só ia fazer os mesmos problemas aparecerem de novo na minha vida. Eu senti que estava realmente me perdendo naquele momento. Eu senti que tinha me perdido. Lembro que mesmo minha parceira dizendo que eu tinha muito potencial, eu não acreditava muito. Mas no fundo, eu ainda me lembrava de quem eu já tinha sido. Eu sempre falo sobre a parábola dos talentos. Muitas pessoas que estão passando por uma fase de procrastinação, como eu estava, entendem bem isso. Quando você está procrastinando e vivendo uma vida que não está indo bem,
Você sente que tem muito potencial, mas não está usando. Você sabe que pode fazer coisas incríveis, mas esse potencial está escondido por causa das suas tarefas, da sua sobrecarga e da procrastinação. Eu me sentia assim, pensando em como estava desperdiçando meus talentos. Desde pequeno, eu sempre fui ótimo em escrever. Eu sabia que tinha facilidade para me comunicar e fazer outras coisas também. Mas quando você vive uma rotina cansativa e repetitiva, parece que esses talentos ficam escondidos, como se estivessem dormindo. Para mim, a sensação mais triste é saber que você tem talento e coisas incríveis para oferecer, mas ainda assim está vivendo de um jeito sem graça e repetitivo. Você vê que sua vida não está mudando e começa a pensar no futuro, imaginando como deveria estar em um lugar diferente. Isso acontecia muito comigo. As pessoas à minha volta sempre viam o que eu podia fazer de bom, mas eu não conseguia enxergar. Eu tinha uma pergunta que não saía da minha cabeça, e foi essa pergunta que me ajudou a mudar minha vida. Tem uma pergunta bem simples que me faz pensar muito. É assim, e se? Eu ficava pensando o tempo todo no e se? E se eu realmente começasse a fazer o que digo que vou fazer? E se eu colocasse o despertador para tocar e levantar de verdade, em vez de ficar só apertando o botão de soneca? E se eu realmente passasse mais tempo lendo e aprendendo coisas novas, em vez de ficar só no celular o tempo todo? E se eu começasse a fazer o que eu prometo a mim mesma? A vida mudaria? Eu chegaria onde sempre sonhei? Eu fiquei pensando sobre isso e decidi testar. E foi exatamente naquele momento que tudo começou a mudar. Imagine um cara que pede uma moedinha e, quando a encontra, fica tão feliz que chama todos os amigos para comemorar. É assim que eu me senti quando percebi que estava encontrando o meu próprio tesouro perdido. Então, o que estou aprendendo com tudo isso? Às vezes ficamos presos em hábitos que nos fazem sentir mal e não sabemos como mudar. Mas quando você começa a se perguntar, e se você abre a porta para novas possibilidades? E se você tentasse algo diferente? E se você fosse mais corajoso? A mudança pode começar com uma simples decisão. Eu descobri que, quando a gente se esforça para encontrar o que realmente importa, a vida pode mudar para melhor. Quero que você lembre disso. Todos nós temos talentos e potencial escondidos. Só precisamos encontrar a coragem para desenterrá-los. Então, da próxima vez que se sentir preso, pergunte a si mesmo: e se eu tentar algo novo? Quem sabe o que você pode descobrir sobre si mesmo e como sua vida pode melhorar. Te convido a se inscrever no canal Mente Procrastinadora e fazer parte dessa comunidade juntos, encontrar nossos próprios tesouros e fazer a vida brilhar.